Bom, então hoje a gente vai conversar com Sérgio Campos. Te agradeço, Sérgio, por dividir um pouco com a gente, compartilhar aqui sobre o processo de análise, a experiência de análise. E acho que vai ser muito importante, assim, porque é através da experiência mesmo que alguma coisa se transmite, né? Então, queria que você falasse assim, um pouquinho para a gente sobre isso, né? Como que é essa experiência de análise, esse processo, como é que isso funciona, assim, a entrada num percurso de análise, processo de transferência. Bom, Lauren, para mim é um prazer estar aqui no seu programa, né? E desejo sucesso, vida longa para ele, né? E sempre, para mim, é uma satisfação muito grande falar sobre a psicanálise, né? Sou apaixonado por ela e a psicanálise é uma mulher muito exigente, né? Geralmente as pessoas chegam no consultório do analista com o sintoma, né? O sintoma acontece em razão da inexistência da relação sexual, né? Vamos dizer que é um desencontro, e esse desencontro é natural do ser que fala, do ser falante, e ele, então, o que o Lacan cunhou como uma espécie de postulado, axioma, que não há relação sexual. E por isso o ser falante faz sintomas, né? O sintoma é uma espécie de disfuncionamento, ele traz uma disfunção, né? E que, de alguma maneira, leva o sujeito a uma queixa e a um sofrimento. Tem alguns pacientes que queixam e não sofrem, tem outros que sofrem e não queixam, mas se você tem algo que une uma queixa e um sofrimento, você pode ter uma demanda, né? Uma demanda, e se é endereçado a um analista, pode ser endereçado a um médico, a um padre, enfim, a um professor, mas se endereçado a um analista, você pode, então, ter uma entrada em análise. Dos pontos principais para a entrada em análise seria a transferência. Você não escolhe qualquer analista, você escolhe um analista que tem uma transferência, né, o que o Freud chamou de amor de transferência. Esse amor de transferência, ele é o ponto de partida para o processo analítico andar, mas esse amor de transferência, essa transferência imaginária por si não basta. É necessário que entre o analista e o analisante surja um terceiro. Esse terceiro, Lacan colocou o nome dele de outro, e também depois ele vai falar de que esse outro seria o sujeito suposto saber. Então, esse sujeito suposto saber é é o que coloca para andar o processo analítico, a transferência simbólica. E no final, nós vamos ter então uma queda dessa transferência, ou a transferência no campo do real, no que o Lacan vai evocar lá a passagem de Sócrates, né, e Alcebiades, né, que Alcebiades queria dormir com Sócrates, achando que por um mecanismo de vasos comunicantes ele ia sugar todo o saber dele. E como Sócrates se recusa e endereça a Gatão, Alcebiades, que era um general, então, grego, ele fala que vai abrir Sócrates no meio. E Sócrates vai dizer, então, que se ele for aberto ao meio, ele só encontrará o vazio. Então, seria a transferência, no final, ela é vazia, né? E ela equivale, então, a essa ideia do inconsciente real no final, né? Bom, o que acontece é o seguinte, vamos dizer, então, que você tem um processo inicial de subjetivação. Esse processo, o paciente, quando chega na análise, ele tem um processo de subjetivação, que é um processo de amplificação significante. Ele começa a dar sentido, pela razão da transferência, ele começa a sonhar, ele conta casos, ele
ele está ali naquele amor de transferência, ele quer agradar o analista, ele sonha para o analista, enfim, ele quer se parecer um tanto inteligente, então ele se coloca ali a trabalho. Nessa pergunta sobre o que o outro quer, né? Sim. Tentando responder a isso. Exatamente. E é num processo de metonímia, de deslocamento, né, dessa ampliação do campo do sentido, do dizer, que esse movimento se inclina ao infinito, né? Então eu faço que o Lacan vai chamar de desnudamento do ser, né, um certo franqueamento do imaginário ao simbólico, e o sujeito vai depois se descolando um pouco disso na medida em que ele vai na medida que ele vai falando, ele vai se desgarrando, enfim, dessa verdade, e ele vai percebendo que a verdade tem uma estrutura de ficção. Porque, na verdade, ele vai contando os mesmos fatos com diversas versões, e isso vai fazendo com que essa verdade ganhe estrutura de ficção. Vamos dizer o seguinte, que vocês entrem dentro de um ônibus, né, e vão passear. Aí o analisante vai sentar na janela e vai contando tudo que ele vê, né, para o analista que está sentado do lado dele. Aqui tem uma praça, tem uma avenida, tem um semáforo, e está passando, né, ele vai passando e vai descrevendo o que ele está vendo ali, e isso equivale à associação livre, vai falando livremente e tal. Muito bem. Então esse ônibus vai andando e ele vai falando. Até um certo momento que ele começa a pensar assim, epa, já passei por aqui, né? Quer dizer, não é um ônibus de viagem, mas é um coletivo. Já passei por aqui, olha, já passei por essa avenida, já passei aqui em frente a essa padaria, essa farmácia, mais adiante tem um semáforo. Então ele começa a perceber que o ônibus está fazendo uma volta, uma repetição. E assim no processo analítico também se faz, o sujeito vai começando a perceber que vai havendo um quadro, né, de repetição. E na medida em que ele começa a perceber essa repetição, começa a haver um enxugamento, uma redução quantitativa, e desse processo de redução que vai determinar, né, quer dizer, esse quadro de repetição. Então nós vamos ter uma passagem da metonímia, do deslocamento, para a metáfora, para a condensação, no qual, nesse ponto, ele vai perceber a localização subjetiva. O primeiro passo de uma entrada em análise seria a subjetivação. O segundo é a localização subjetiva. O que é isso? É o sujeito perceber qual que é o papel que ele desempenha na sua novela familiar, no seu romance familiar, na sua vida social, microsocial, né? Quer dizer, qual que é a função, qual que é o papel, se ele pudesse ver de fora, né? Qual que é o papel ali? Né? Quer dizer, isso aqui é localização subjetiva. Vamos dizer o seguinte, o sintoma ou ele está bem no campo do amor ou no campo do trabalho. O Freud dizia que saúde mental é o sujeito ter a capacidade de amar e trabalhar. Simples, né? Então, assim, tem pessoas que amam bem e trabalham mal, e tem pessoas que trabalham bem e amam mal. E a maioria não faz nem bem nem uma coisa nem outra. Então, o que acontece é que nesse momento do franqueamento simbólico vai migrando desse imaginário, dessa transferência imaginária para a transferência simbólica, e o sujeito vai se dando conta, pela uma lógica significante desse todo, ele vai percebendo essa estrutura e também aí a retificação subjetiva. O que seria essa retificação subjetiva? É o sujeito, então, ele ter, vamos dizer, deixar de culpabilizar o outro para se responsabilizar, né? Deixar de culpabilizar a esposa, o marido, o pai, a mãe, o filho, para ele se responsabilizar. O que seria isso? Responsabilizar. Responsabilizar vem de resposta. E resposta é uma junção do grego
de duas palavrinhas do grego, que é esponsa, casamento, daí o nome esposa, e res, que é coisa, vazio de representação. Então, então seria a resposta ou a responsabilidade seria o sujeito estar casado com seu vazio de representação, casado com seu real. Olha só. Então, isso que é responsabilidade. Quer dizer, o sujeito poder... Não, eu respondo por isso. Quer dizer, eu respondo pela minha própria existência. É isso que seria a responsabilidade do sujeito, desse corpo falante. Quer dizer, apesar de eu não saber muito bem quem eu sou, eu não saber muito bem o que o outro quer de mim, enfim, eu me responsabilizo pela minha existência, pela minha felicidade. E aí essa dificuldade, né, Sérgio, porque tem um atravessamento assim, no corpo dessa existência a partir de alguma coisa que vem do outro, né? E aí esse fixar numa cena que fica se repetindo, assim, esse trajeto desse ônibus sempre no mesmo lugar, né? Assim, então se responsabilizar parece que é alguma coisa, tomar um pouco as rédeas disso, assim, né? Sim, sim. Uhum. E vamos dizer o seguinte, que se a gente também, esse ônibus que repete sempre no mesmo lugar, nós podemos pensar, bom, então a psicanálise é determinista e tal. Não. Bom, não é, e nós estamos falando então que há algo ali, por que o sujeito repete? Porque algo não cessa de não se escrever. Uhum. Né? Quer dizer, isso que é o impossível, algo não cessa de não se escrever. Uhum. Então, vamos dizer, gente, eu vou me levitar aqui agora. Aqui, ó. Vou tentar aqui, ó. Isso, toda vez que eu tento me levitar, a levitação não cessa de não se escrever. Uhum. Né? Ela não se escreve. Então, é impossível. Né? Então, o que acontece? A psicanálise é uma passagem do impossível para o contingente, daquilo que cessa de se escrever. E se escreve de uma vez. Porém, não todas as vezes. Então, quer dizer, é da ordem do acaso, o Lacan vai dizer que é da ordem do acaso, que a felicidade é da ordem do acaso, enfim, da ordem da contingência. Então, nós caminhando nesse momento aí, nós temos aí essa ideia do conceito de gozo, né, que o Lacan vai trabalhar, que inicialmente o corpo na psicanálise, para Lacan, inicialmente ele é imaginário, do estádio do espelho, depois ele é aquele corpo simbólico, um corpo mortificado pelo significante, depois ele vai falar assim, não, o corpo é um corpo que o significante provoca gozo, ele é um corpo, o significante vivifica o corpo enquanto gozo. Essa substância gozante vai unir o significante e o corpo e vai trazer a ideia do corpo falante, ou do ser falante, enfim. Então, o que acontece? Né? Então, voltando à ideia do ônibus, né? Você está lá repetindo, de repente você está dentro do ônibus e entra lá a mulher da sua vida, a mulher maravilhosa, você se apaixona, quer dizer, há um contingente, há algo da ordem da contingência, algo do acaso, né, que muda completamente. Uhum. Né? E aquela viagem não é igual às outras, não será igual às outras, jamais. E depois, mesmo que aquele encontro, né, vamos dizer, ele dure um tempo que for para durar, né, eterno enquanto dure, como dizia o poeta Vinícius, né, quer dizer, quando esse sujeito entrar de novo no mesmo ônibus, já não será a mesma viagem. Exatamente. Né? Então, essa questão, o sujeito, todo esse outro, né, quer dizer, que o Lacan, né, que vai provocar sentido no processo analítico, ele vai se esvaziando gradativamente, ele vai perdendo sentido, em razão das quedas dos ideais, das quedas do sentido, da fuga do sentido. Esse outro vai se tornando inconsistente, vai se tornando incompleto, porque o neurótico ele sofre porque ele quer acreditar que o outro é completo. E ele sofre porque o outro é incompleto.
Diferente no campo da paranoia, que o outro é completo e inclusive perseguidor. Então, vamos dizer que nesse momento que o outro não mais existe, vai surgir nesse lugar do outro a ideia do parceiro sintoma, né? Quer dizer, de alguém que possa complementar esse sintoma, fazer uma parceria sintomática, né? Então a ideia da parceria sintomática, ela aparece aí nesse lugar desse outro aí. Uma outra coisa também que é importante dizer, que sobre a questão... O Freud tem um texto que chama O Início do Tratamento, que é um texto bastante interessante, onde ele vai fazer uma comparação, uma alusão ao jogo de xadrez. Então, e ele vai dizer que as entradas se assemelham às saídas, às finalizações. Vocês veem que quem joga xadrez, ou quem viu aquela série Gambito da Rainha, enfim, quer dizer, as saídas, né? As entradas ali, quando você começa o jogo, tem uma série de jogadas programadas, né? E assim você tem, então, subjetivação, localização, retificação subjetiva, né? Depois você faz a interpretação. Depois da retificação, a interpretação, ela tem dois tipos de interpretação, basicamente. Existem outras variações, mas basicamente interpretação por citação, porque quando você escuta o que você fala pela boca do outro, isso provoca um deslocamento ali com você, uma separação daquilo que você diz. Um estranhamento ali, né? Um gap ali. Por outro lado, a ideia do equívoco, né? Quer dizer, da equivocação, no qual a linguagem é equívoca. Por isso que o analista, ele ressalta, ele destaca essa equivocidade da linguagem, para que haja o esvaziamento do sentido. Porque o sujeito, ele sofre do sentido, né? Então, ele sofre toda a trama familiar, todo o sofrimento é baseado nesse sentido, e na medida em que ele vai se esvaindo, ele vai se esgotando, né? O Lacan vai o texto lá do Miller, que é o parceiro sintoma, ele vai colocar lá a ideia do tonel das Danaides, né? Do mito das Danaides, né? Quer dizer, da fuga do sentido, né? Não vou falar aqui do mito, mas assim, esse sentido vai fugindo na medida que o mal entendido vai sendo destacado, né? E é como se o Lacan vai dizer, ler de outra forma. O sujeito tem que aprender a se ler de outra forma. Então, em razão dessas quedas dos ideais, desse esgotamento de sentido, das quedas das identificações, né, o sujeito começa a se aproximar do final de análise. Quando ele... Não é que as jogadas quem joga xadrez, não é que as jogadas do xadrez, no final, elas são parecidas ou tem jogadas programadas. É porque o sujeito, ele começa a perceber que ele está caminhando para o final. Quer dizer, ele fala assim, eu tenho uma intuição ali, eu tenho um palpite que o final não está longe. Eu não sei para onde mas o final não está longe. Então, assim como o sujeito no jogo de xadrez, ele consegue antever a vitória, né, 3, 4 ou 5 jogadas antes da vitória, né? Então, assim, o analisante consegue antever o final da partida, o final da análise, do processo analítico, um pouco antes aí. Então, e que, vamos dizer também, o Lacan, no primeiro ensino, ele falava muito da ideia da travessia da fantasia. A travessia da fantasia, depois ele chega à conclusão do segundo ensino, que a travessia da fantasia não basta, né, para um final de análise.
é preciso algo mais. E ele vai dizer que seria a satisfação, né? A satisfação seria o índice, aquilo que marca o final de análise, né? O sujeito encontrar uma satisfação, inclusive com o seu próprio sintoma, que já não será escrito, que será escrito, a proposta do Lacan seria ele ser escrito com TH, que seria o núcleo sintomático, depois de desbastado todo o sentido, ele poderia seria esse núcleo que seria o próprio ser do sujeito, né? Então essa questão essa questão do Lacan dizer da satisfação me recorda um pouco o texto do Freud sobre a histeria, que ele vai dizer que o final de análise é um pouco para a histérica sair da miséria neurótica para a infelicidade comum, ou da infelicidade corriqueira. Não é só ela. Seria todos nós, né? Então, assim, mas essa ideia é interessante aí, né? Quer dizer, algo aí do mal-estar, né? Permanece, enfim, né? Sair da impotência para a impossibilidade. Exato, exatamente. E então, a ideia ainda, existe uma ideia da urgência, né, da pressa no final de análise, né, quer dizer, que o Miller vai falar um certo sprint, né, dele, que o sujeito é como o sprint, aquela última corrida do fundista, né, quando ele corre ali na São Silvestre para chegar um pouco mais rápido, né? Então, e que esse final implica também uma certa identificação ao sintoma, que seria, lá no Seminário 23, ele vai propor duas maneiras, né, de identificar, de lidar com esse sintoma. Uma seria o sintoma Rule, ou sintoma de rodinhas, que você, quando ele está demais, você empurra ele um pouco, né? Quando você precisa dele, você puxa ele um pouco, quer dizer, fazer um bom uso, né, desse sintoma. E o outro, uma espécie que é o sintoma manequim, ou mandaquim, que Lacan inspira lá em São Tomás de Aquino, né? Na verdade, são sintomas lá baseados na obra de Joyce, né? O Seminário 23, e que esse sintoma mandaquim ou manequim seria algo ali que o sujeito pudesse usar ali como uma espécie de vestimenta, enfim, dele, né? Fizesse parte do próprio corpo falante, né? Então, acho que é isso, né? Assim, é interessante, né, Sérgio? Assim, porque aí a gente circula como é que isso pode funcionar, assim, né? Por exemplo, você falou de, por exemplo, tá dentro do ônibus e aí entra uma mulher e tem um apaixonamento, mas como que essa contingência acontece ali também com o analista, né? Assim, de alguma coisa que aparece, que já podia estar lá desde sempre, mas que aparece como uma contingência, né? Alguma coisa que se coloca, uma frase, um posicionamento, assim, né? Que acaba mudando a direção das coisas. Pois é, a análise ela está sempre marcada pela contingência, né? Não é a contingência, ela perpassa vários momentos da análise, né? Então hoje nós estamos aí tendo que lidar com a questão online que limita essa questão da contingência, né? Então eu acho que a gente mas a psicanálise ela não pode, enfim, ela recuar diante disso, e eu acho que a gente vai se reinventando, né? Que ótimo, Sérgio. Acho que é bom para a gente contornar também, né, isso com esse percurso, assim, né, desde Freud, com essa coisa da repetição, assim, de que não é uma pré-determinação, mas tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura, mas que tem uns furos aí também, que é possível fazer outra coisa com isso, né? De fazer esse sintoma com as rodinhas, né? Assim, rolar, né? Que ótimo. Eu acho que essa questão, assim,
é uma maneira do sujeito reconciliar com o próprio sintoma, com a própria pulsão, né? Com esse modo, é claro que tem uma mutação de gozo ao longo do processo analítico, vamos dizer, e que ele possa fazer melhores sintomas, que ele possa fazer ou um melhor uso dele, desse sintoma. Né? Exatamente. Ótimo, a gente não vai aqui estender, eu acho que a ideia era essa, assim, da gente circular um pouco, né, como é que funciona esse processo de análise, né, então, acho que é isso, né, agradeço muito obrigada essa participação ilustre aqui, né, no canal. Te agradeço muito a oportunidade. Bom. Muito bom. E a gente vai conversando nos próximos temas, né, quem sabe no próximo encontro. Ok.